Eu acho que nunca foi falado tanto em investimento nesse país como ultimamente. Só que eu vejo muitas pessoas falam de uma forma que parece que os brasileiros são investidores de longa data. Esquece que ainda tem uma grande parte que tem o dinheiro na poupança, uma boa parte que nem sequer investe. E eu sei que muitas pessoas têm vergonha de perguntar e talvez não tenham acesso a conteúdo básico. Nesse vídeo aqui eu vou te falar o que é investimento, se isso é para você, é para o teu objetivo, o que não é investimento para que tu não caia numa cilada. Então fica até o fim, porque nesse vídeo eu vou te dar informações básicas para você sair do zero e se tornar um investidor. Salve galera, meu nome é Wendel Nunes, vem comigo rumo à liberdade financeira. Antes, você precisa saber que para investir, aliás, para fazer qualquer coisa na vida, tem que ter uma motivação. Ninguém vai conseguir investir se ela não tem um objetivo maior. Então, seja comprar uma casa, seja montar um negócio próprio, seja um casamento, uma viagem, tem que ter um motivo. Ninguém vai investir a troco de nada. Por quê? Porque investir requer abdicar de alguns prazeres de curto prazo. Viver um degrauzinho abaixo daquilo que a tua remuneração pode te proporcionar. Então, o primeiro passo para querer investir é que tem que ter uma motivação, porque vai exigir disciplina, tem que ser regrado, senão vai ser difícil você conquistar o teu objetivo. Antes de falar propriamente dos investimentos, eu vou te falar o que não é investimento e explicar por quê. Por exemplo, poupança. Muita gente fala, não é investimento, de fato não é. Mas por quê? Porque a poupança, ela consegue te dar uma rentabilidade que vai cobrir a inflação. Na prática, o que isso significa? Hoje a poupança, ela está rendendo em torno de 6% ao ano. Então se tu pega lá R$100 e coloca na poupança, dali a um ano, aproximadamente, não é bem esse valor, R$106. Então assim, não rendeu quase nada. Aí você vai falar, pô Wendel, mas rendeu um pouquinho, mas a inflação é 10%. Então você não consegue comprar aquilo que você comprava no começo do ano, lá no final do ano com essa mesma grana. Então esse é um dos principais fatores do porquê não é considerado investimento. Além de ter uma rentabilidade muito pequena, sequer empata com a inflação. O mesmo vale para título de capitalização, para consórcio. Tudo isso tem taxas muito abusivas que faz com que o teu dinheiro não renda o suficiente para te gerar um benefício no longo prazo. Principalmente porque boa parte deles sequer tem o benefício dos juros compostos, que é o principal fator do que faz um investimento crescer no longo prazo. Título de capitalização, consórcio, esses produtos são oferecidos pelos bancos. E não é porque os bancos são o malvadão também da história. É uma empresa, então assim, o gerente está lá, ele tem as suas metas, ele visa o lucro da empresa, ele tem a sua orientação. Assim como na tua empresa, tu é treinado para que tenha resultado, para que traga dinheiro para dentro da empresa. Cabe a pessoa ter esse discernimento para diferenciar o que é um bom produto, que realmente vai trazer uma rentabilidade para ele, ou que só tem ali um objetivo secundário visando lá o lucro do bancão. Primeiro passo para que você saiba como acessar os investimentos é tendo conta numa corretora. A corretora, vamos entender assim, é como se ela fosse um supermercado dos investimentos. Então tem lá o corredor da renda fixa, o corredor da renda variável, e cada corredor desse na prateleira tem diversos produtos. Para você ter acesso, para você entrar nesse supermercado, você tem que fazer um cadastro. Então assim, simplesmente, conta na corretora. Existe N corretoras, você pode escolher, hoje tem muitas, pouca diferença de uma para outra. A maioria não cobra taxa hoje para comprar os produtos, ações, fundos imobiliários, tesouro direto. Então, você pode escolher na internet aquela que mais lhe for conveniente. Eu não vou falar de nenhuma porque esse vídeo não tem nenhum patrocínio. Então, abre conta na corretora pela internet. Tem muitos vídeos aí explicando como abrir. É um cadastro simples, alguns dados pessoais e você vai conseguir ter acesso já aos principais produtos. Quando tu faz um cadastro numa corretora, existe um negócio que chama Suitability. Nome pomposo, mas na verdade é só um questionário para avaliar o teu perfil de risco. Mas de cara ela já vai te dar acesso a alguns produtos ali mais arriscados, que é importante você saber o momento certo de entender, de entrar nesse tipo de investimento. E para começar a escolher um investimento, você que está saindo do zero, você tem que saber que além de ter conta numa corretora, você começa a ter acesso aos produtos e entender a diferença básica das classes de investimentos. Então você tem a classe de renda fixa e a classe de renda variável. A diferença principal entre eles é que na renda fixa, quando você faz o investimento, o retorno desse investimento, lá no final, no prazo, você já sabe desde o início do momento do seu investimento.
A renda variável, como o nome diz, ela varia ao longo do tempo e não te garante nada lá no final. Pode ser muito mais do que o valor que você aportou inicialmente, como também pode ser muito menos. A renda fixa, ela tem essa premissa de te garantir um retorno já conhecido lá no final, mas em alguns tipos de renda fixa, ela também vai variar o montante investido ao longo do tempo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é importante simplesmente saber que a renda fixa, você sabe o quanto vai dar de rentabilidade no prazo que você combinou com o banco, ou seja lá qual a instituição, dependendo do investimento que você vai fazer, e na renda variável você não tem essa garantia. A diferença é que você fica limitado àquela rentabilidade pré-estabelecida, sem basicamente nenhum risco, e na outra, na renda variável, você vai ter aí a possibilidade de ter um rendimento muito maior, mas sem nenhuma garantia de que isso vai acontecer e quando vai acontecer. Então você já entendeu, você buscou uma corretora, fez um cadastro, preencheu lá o seu perfil e agora você está com a sua primeira grana ali que você quer investir, quer começar de fato. Primeiro passo é transferir. Quando você faz o cadastro, você vai lá informar o teu banco. Então você vai transferir a grana que você quer investir do teu banco, fazer uma transferência para a corretora. E aí vem uma dica. Se você tem um banco tradicional, normalmente você vai ter que pagar uma TED para fazer isso. Nos bancos digitais como Nubank, como Inter e alguns outros, não paga a TED. Isso é um valor que ao longo do tempo pode te beneficiar. Uma TED entre 10 e 15 reais, dependendo da quantidade de vezes que você vai fazer isso por ano, isso pode fazer uma diferença grande lá na frente. Se você está começando e quiser aí não ter esse custo, opte por ter uma conta no banco digital. Pode ser que daqui a pouco os bancões também vão dar a opção de fazer um Pix para a corretora, mas isso ainda não está disponível. Transferiu o dinheiro para a corretora, então tá lá, você tem crédito, você já tem o cadastro para entrar no supermercado, você vai entrar naquele supermercado e vai olhar aquele monte de coisa e vai falar: caramba, quanta coisa legal, o que eu pego? Começa pela renda fixa, que é a forma mais tranquila para você começar. E dentro da renda fixa, duas opções são as mais indicadas para quem está começando. Uma é o Tesouro Direto. Investir através do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te pagar uns juros por isso. Dentro do programa Tesouro Direto, tem basicamente 3 títulos, que ele vai te dar um retorno proporcional ao que a inflação subir ou descer. O outro, que é o Tesouro Selic, ele vai se acompanhar a taxa básica de juros do Brasil e também tem o pré-fixado, que ele já determina o percentual que você vai ter de rentabilidade lá na frente. Para começar, o mais indicado é o Tesouro Selic. Por que, Wendel? Porque o Tesouro Selic, ele te dá a possibilidade de não perder poder de compra, porque ele vai estar sempre acompanhando a alta da taxa de juros, ele tem liquidez diária. Então, se você precisa resgatar, você faz a solicitação, dependendo do horário, no mesmo dia vai estar na sua conta ou no máximo no outro dia. Esse tipo de investimento ele é utilizado para fazer uma reserva financeira. Você que pode estar começando agora, talvez não tenha ouvido falar nisso. A reserva financeira é um valor que é aconselhável ter para que você possa lá na frente, quando estiver um pouquinho mais confortável no mundo dos investimentos, poder optar por algo que tenha maior risco, tentando buscar rentabilidade maior. Então, eu falei aqui nesse vídeo, vou deixar o link para que você possa dar uma olhada, mais detalhes sobre o que é reserva financeira, o que ela pode ser para uns uma oportunidade, para outros para uma emergência. Então, dá uma olhadinha para você entender. Então, o Tesouro Direto, ele é uma opção para você começar na renda fixa, seja ele através do Tesouro Selic, do pré-fixado, que seria você garantir uma rentabilidade no futuro, ou o Tesouro IPCA, que vai acompanhar a inflação. Outra opção dentro da renda fixa que você vai ter lá no corredor da renda fixa no supermercado, na corretora, são os CDBs de banco. Os CDBs são títulos emitidos pelos bancos e tem uma garantia do FGC. O que é isso? Quando você empresta dinheiro para um banco, se eventualmente ele quebrar, acontecer algum problema, existe uma espécie de um seguro que é pago por todos os bancos. Se isso acontecer, você tem até 250 mil garantido de volta. Não importa qual seja o banco. Todos os bancos do sistema financeiro brasileiro fazem parte do FGC. Então, essa é uma garantia que você tem ao emprestar dinheiro para o banco. Agora, é importante, voltando aos bancos, tem que sempre ficar ligado. O CDB interessante são aqueles que são com rentabilidade maior que 100% do CDI. Vou traduzir. O CDI ali é o primo irmão da Selic, a taxa de juros do Brasil. Então, se a Selic hoje está 11,75,
o CDI vai estar ali 11,74, algo muito perto disso. Então, você tem que garantir que emprestar dinheiro para o banco, você tem que lucrar mais do que a taxa básica de juros. Então, fique esperto nisso. Se for investir num banco, escolha CDBs que tenham mais do que 100% do CDI. Tanto o Tesouro Direto quanto o CDI, lá na corretora, você vai clicar, você já vai ter o saldo daquela grana que você transferiu, você vai escolher, né, no caso do Tesouro Direto, qual dos 3 tipos, pré-fixado, IPCA+, ou Selic, e no CDB, existem vários CDBs, que são vários bancos que estão emitindo esses títulos, qual você vai escolher, vai colocar o valor a investir, clicou, em até 2 dias essa operação vai ser concretizada e esse dinheiro vai estar lá rendendo. Na hora de sacar, né, muita gente aí é o básico, como é que eu tiro esse dinheiro ainda, se eu precisar? O dinheiro não está no meu banco, eu vou lá, digito a senha e resgato. Você faz a solicitação pela plataforma da corretora, é muito parecido, se você não teve acesso a uma corretora, é muito parecido com um banco. Tem um número de agência e conta para transferir o dinheiro e você vai ter uma senha. Então, assim como tu faz lá no Bankline, na agência virtual do teu banco, vai entrar com a tua senha, vai falar a operação que você deseja, então eu quero resgatar, colocar o valor e aí vai depender do tipo de investimento. Se é um investimento que tem liquidez diária, você pediu hoje, no máximo no outro dia esse dinheiro vai estar na sua conta. Por isso que é importante ao escolher um investimento, seja um CDB ou outro, você olhar qual é o prazo de resgate. No mercado financeiro, usa o termo D+1, D+20, D+15. O que é isso? É o dia que você solicitou o resgate, mais uma quantidade de dias para frente, para ele de fato estar disponível, para que você possa transferir da sua corretora para o banco. Então, vai acontecer uma operação inversa de quando você investiu. Você faz o saque, ele fica disponível na sua conta da corretora e tu transfere de volta para a conta do teu banco. Se está gostando, já deixa o like, porque essa informação é muito importante e só vai encontrar aqui no Simplifica, hein? Mostra para a galera lá. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de mencionar anteriormente é que no Tesouro Direto tem a garantia da União. Você está emprestando dinheiro para o governo, para o país. Então é o investimento mais seguro de todos, porque se o Tesouro Direto, se a União quebrar, todos os outros investimentos também já vão ter quebrado. Então é o investimento mais seguro que tem. E a corretora também é um ambiente seguro, né? Muita gente fica com essa dúvida. Se eu coloco meu dinheiro na corretora e ela vai à falência, na verdade, a corretora ela só faz uma intermediação entre o seu dinheiro e a bolsa de valores, por exemplo. Se a corretora quebrar, o seu dinheiro também não vai ficar perdido. Você continua tendo acesso àquelas ações, àqueles fundos imobiliários e nos investimentos que você fez. Você já vai estar regrado, disciplinado, já conseguindo fazer ali os seus aportes mensais, seja no Tesouro Direto, seja em CDB, e naturalmente você vai querer entender um pouco e ir para a renda variável, porque é lá onde tem o maior potencial de ganho. É importante ir para a renda variável, uma parte da sua carteira, é importante sempre ter um pouquinho de cada e não somente um ou outro. Então tu pode ter lá, por exemplo, depende do teu perfil, mas 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Isso não existe uma regra. Vai, como eu falei, de acordo com o teu perfil, aquilo que te deixa tranquilo. Não adianta querer investir em ações, em criptomoedas, em coisas que você vê muita gente falando, mas aquilo te tirar a tranquilidade. Vai aos poucos. Na renda variável, a minha sugestão é que você vá por a seguinte ordem. Primeiro, começando pelos ETFs. Os ETFs são uma cesta de ações que você está comprando ao mesmo tempo, investindo num determinado segmento. Então você não precisa se preocupar em fazer uma análise mais detalhada para tentar entender quais as empresas melhores daquele segmento. Eu vou deixar aqui o link aqui no card e também na descrição, explicando tudo sobre ETF e que você tem aí a possibilidade de começar na renda variável sem ter um grande esforço. É um tipo de investimento que foi criado para pessoas físicas. Dá uma olhada porque é muito importante saber disso, passar por essa etapa e molhando, como a gente fala, molhando os pezinhos aos poucos antes de ir logo de cara para uma determinada empresa, comprando ações específicas de uma determinada empresa. O próximo passo dentro da renda variável seria os fundos imobiliários, que apesar de ser uma classe da renda variável, ele oscila muito menos do que as ações e também do que os ETFs. Você não vai ver o seu investimento oscilando muito ao longo do tempo. Pode ter os dois ao mesmo tempo, mas se você quiser começar, você pode começar pelos ETFs, um pouquinho depois vá para os fundos imobiliários e vai diversificando a tua carteira. E assim, por último, dentro da renda variável,
de fato investir em ações de empresas específicas. Você já vai entender bem como é que funciona a compra e a venda. O home broker, que é essa palavra gringa aí, que às vezes a pessoa só de escutar e fala, que diabo é isso? Vê aquele monte de número. Nada mais é que dentro do site da corretora, você tem lá um acesso, onde você vai ver as ações que estão sendo negociadas, você vai digitar o código da empresa que você quer comprar ou vender, colocar a quantidade e você vai clicar ali e vai fazer a negociação de forma online. Não vou me aprofundar muito aqui, mas lá na frente você vai ter no próprio site da corretora muitos vídeos, muitas instruções de como operar. E até mesmo, dependendo da corretora, você pode ter acesso a suporte telefônico, WhatsApp, enfim. Isso é bem tranquilo lá na frente, não vale a pena se preocupar com isso agora. Investir em ações é acreditar no potencial de uma empresa, de ela crescer, de ela ter mais lucros e ao mesmo tempo você vai estar ganhando com isso. Você se torna um sócio. Sendo um sócio de uma empresa, você vai ganhar com a distribuição de lucros e também com a valorização das suas ações. E nessa hora, eu sugiro que você passe longe de algo chamado trade. Existe muita tentação no mercado de querer ganhar dinheiro rápido. O trade são operações de curtíssimo prazo, que opera através de gráficos. Quando você vai se familiarizando com esse mercado, você vai passar a acompanhar muitas vezes notícias, cursos de pessoas oferecendo essa modalidade de investimento. Não estou dizendo que é ruim, mas a maioria das pessoas, segundo o estudo feito pela FGV, perdem dinheiro com isso. E aqueles que ganham dinheiro fazendo trade são pessoas muito experientes. Então, quem está começando, é natural que ache isso tentador, porque você vê muitas promessas de ganhos ali rápido, mas foge disso. Foge porque é isso que faz as pessoas quebrarem, querer lucro rápido. Então, pegando esse gancho, eu vou te falar o que é o fator mais importante de todos no mundo do investimento. E não precisa acreditar em mim. Isso é falado por vários investidores do mundo todo, que é o fator tempo, paciência. Ninguém investe, ninguém fica rico da noite para o dia. Os investimentos, ele tem que ter o objetivo de potencializar a grana que você está colocando lá para atingir aquele teu objetivo inicial. Então você tem que ter um pouco de paciência, fazer o dinheiro, fazer os juros compostos trabalhar ao teu favor. Eu invisto desde 2007, já fiz muita cagada, já quebrei, já fiz um monte de merda para começar a fazer o certo. Então um pouquinho de experiência eu tenho e não precisa acreditar em mim. Você pode ouvir o que os maiores investidores do mundo estão falando, do que os maiores investidores do mundo falam e demonstram através de resultados. Afinal de contas, a maioria trabalha 10, 15, 25 anos numa empresa e não ficou rico. Então, não estou dizendo que você vai ter que esperar mais 20, 25 anos para ser também bem sucedido com os investimentos. Mas tenha sempre um horizonte de 2 a 5 anos para que os juros, para que o valor acumulado seja suficiente para começar a te gerar uma renda passiva, que você comece aí a fazer um montante legal que vai isso até te motivar a seguir nessa jornada. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta se tenha ficado alguma dúvida aqui que eu faço questão de responder. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos que pode ter alguma dúvida, aqueles que têm ainda receio desse mundo de investimentos, que acha que é um bicho de 7 cabeças. E o Simplifica vai estar aqui para te ajudar. Te vejo no próximo, um grande abraço, valeu!